Juntos, vamos tecer uma rede de amor que transcende os limites do tempo e do espaço, unindo corações em uma jornada de conexão universal. Se você tivesse que emitir qualquer tipo de som sem usar a língua, quais seriam os sons que você conseguiria emitir? Eu quero que você experimente e veja. Certamente você pode fazer A. Possível? Sim, possível. O que mais? Suponha que você não tivesse língua. Quais são os sons que você conseguiria emitir? Você pode fazer A, você pode fazer U, você pode fazer Tente qualquer outro som. Alguém que não pode falar. Uma pessoa muda, que não pode falar. Quais são os sons que ela faz? Porque esses 3 sons não requerem o uso da sua língua. Veja, se você remover a sua língua, você é capaz de produzir apenas 3 sons, A, U, Você está usando a língua, colocando a língua em diferentes posições no seu palato, para misturar esses 3 sons e produzir todos os outros sons que você produz. Se você conhece algo sobre a televisão a cores, você sabe que existem apenas 3 cores básicas. Usando essas 3 cores, você vê todas as outras cores possíveis na tela. Da mesma forma, existem apenas 3 sons básicos. Usando esses 3 sons, você é capaz de produzir todos estes outros sons. A língua apenas o ajuda a misturar esses 3 sons de muitas maneiras complexas. Agora, esses 3 sons, A, U e Ma, são referidos como sons básicos ou sons universais, porque esses 3 sons são a base de todos os outros sons que você pode emitir. Se você emitir esses 3 sons juntos, o que você obtém? Não é Om. Então, esses são os 3 sons básicos que são a base de todos os outros sons que você pode produzir. Portanto, Aum é conhecido como o som universal ou o som básico na criação. Se isso for verdade, por que apenas uma certa religião parece estar usando Aum como uma marca para si mesma e em nenhum outro lugar isso é conhecido? Isso não é verdade. Onde quer que haja um ser realizado, ali estará o som Aum. Por exemplo, o cristianismo nasceu em Jerusalém, onde a língua na época era o aramaico. O aramaico tem uma certa inflexão em que o som é dominante. Então, no cristianismo, quando encerram algo, nos dias de hoje, o que quer que eles digam, eles terminam com Amém. Se você observar a forma que se diz no Vaticano, sempre se diz Amém. Se você remover o N e disser Amém, fica Se você quiser entender isso, poderá ver uma inflexão semelhante em Tamil. Sim, por exemplo, Ram. Você conhece Ram, nascido em Ayodhya? Ele veio para o sul. Quando ele veio para o sul, quando Ram entrou em Andhra Pradesh e Karnataka, as pessoas o chamaram de Rama. Então ele cruzou a fronteira de Tamil Nadu e as pessoas o chamaram de Raman. Se Krishna vier para Tamil Nadu, o que você faz? Krishnan.
Se Arjun vier para Tamil Nadu, o que você faz? Arjunan. Se Bhim vier para Tamil Nadu, o que você faz? Bhiman. Qualquer pessoa que passar pela fronteira de Tamil Nadu será anificado. Essa inflexão do an em Tamil é muito mais forte do que no aramaico. Amen. Você tira o N, fica apenas Am. Hoje em dia, esse Amen foi para os Estados Unidos da América e se tornou Amen. Essas são distorções culturais e linguísticas que acontecem. No Islã, nasceu também na mesma região, sob as mesmas influências culturais e linguísticas. Eles dizem Amin. Retire o N e diga Amin. É o mesmo som. Porque onde quer que um ser humano se torne silencioso por sua própria natureza, não é um silêncio do professor da escola, não é um silêncio de tampar seus ouvidos. Se você se torna silencioso por sua própria natureza, o som Aum irá reverberar no sistema, porque o som raiz para a sua existência física é o som Aum. Quando o som Aum reverbera, ele começa logo abaixo do umbigo e termina na ponta do seu nariz. Essa reverberação ocorrerá por si só. Então, quando um ser humano senta verdadeiramente em silêncio, com um silêncio interior absoluto, ele sempre se torna consciente do som Aum. Quando ele transmitiu, isso ficou distorcido ao longo do tempo de acordo com as influências linguísticas e culturais. Até na Índia, Aum se tornou Om. Não é Om. Você abre a boca e diz Ah, fecha gentilmente a boca e se torna U. Fecha totalmente e se torna O som Aum tem inúmeros benefícios. Mesmo hoje, se alguém vier aqui com qualquer tipo de perturbação psicológica, a primeira prescrição é sempre Aum. Você faz isso por algumas semanas, você se estabiliza e depois seguimos para outros aspectos. Eu posso mostrar-lhe centenas de pessoas que, do ponto de vista médico, acreditava-se que elas precisariam de medicamentos psiquiátricos pelo resto de sua vida e que se livraram completamente da necessidade de medicação simplesmente pronunciando Aum. Se você está sofrendo com medo excessivo, sonhos distorcidos, pesadelos, mente instável, corpo instável, se a sua condição geral é fraca, você tende a adoecer com muita frequência, especialmente as crianças, se elas têm distúrbios de atenção. Pronunciar Aum por alguns minutos por dia fará uma enorme diferença para ela. Se você tem problemas que você não consegue encontrar uma solução na sua vida, pronunciar Aum será realmente transformador para você. Em algumas semanas, você poderá notar uma diferença fenomenal na forma como funciona, porque esse é o som básico da sua existência física. Assim como a terra e, na verdade, como o céu também. Todos os objetos celestiais estão fazendo seus próprios sons. Existem sons de dor, sons de prazer, sons de tristeza, sons de alegria. Para tudo existe um som. Na vida humana isso é muito verdadeiro. Sons de vida. E existem sons de morte.
e existem até mesmo sons de silêncio. Portanto, essa amálgama complexa de sons, diferentes tipos de sons, criam diferentes intenções, diferentes níveis de compulsão, diferentes níveis de amarrar e diferentes possibilidades de emaranhamento. No meio de tudo isso, por que uma pessoa decide se tornar silenciosa? O silêncio não é uma maneira de negar a vida a si mesmo. Nem sequer se trata de negar a si mesmo a expressividade. O silêncio é sobre mover-se da compulsão para a consciência. Todos os sons representam diferentes formas e diferentes dimensões de compulsividade. Quando uma pessoa escolhe se tornar consciente, não estar emaranhada na natureza compulsiva da existência, ela naturalmente escolhe ficar em silêncio. Silêncio não significa calar a boca em silêncio, aquele silêncio quando tapamos os ouvidos. Você pode cantar em silêncio, pode dançar em silêncio, você pode até falar em silêncio, pode até gritar em silêncio. Não tente. Isso não significa que quando todos estão em silêncio você grita. Isso não é gritar em silêncio. Porque o som é da superfície, o silêncio é do âmago. É apenas a superfície que produz o som. Veja, agora a água está batendo na superfície e fazendo som. Lá no fundo não há som. Assim é com a vida. Na superfície é uma malha muito complexa de sons. Uma confusão de sons acontecendo. Mas no âmago não existe som. Não existe palavra para ausência de som na língua inglesa. Nós a chamamos de nishabd. Isso significa ausência de som. Uma ausência total de som. Ausência de som significa ausência de reverberação. Ausência de reverberação significa ausência de vida. Ausência de vida significa ausência de criação. Ausência de criação significa ausência do Criador também. Portanto, um espaço que está além da criação e do Criador. Uma dimensão que está além da vida e da morte. Isso é o que é referido como silêncio ou nishabd. Uma pessoa não pode fazer isso, ela pode se tornar isso. Comumente, existem duas palavras que são usadas para descrever isso. Uma é maun, o que significa que você está praticando o silêncio, mas você não está silencioso. Você cala sua boca e permanece em maun. Isso não é nishabd. Maun significa que você está praticando o silêncio. Se você está praticando algo, obviamente você não é isso. Você é vida ou você está praticando a vida? Eu estou lhe perguntando. Você é vida ou está praticando a vida? Praticando a vida? Não, você é vida. Talvez não muito bem praticada, mas você é vida. Da mesma forma, existe uma diferença entre praticar o silêncio e tornar-se o silêncio. Praticar o silêncio começa por uma certa restrição, mas lentamente, na medida em que se pratica o silêncio, é possível que a pessoa se torne silenciosa.
Uma pessoa pode se tornar silenciosa em atividade intensa, mas ninguém pode se manter em atividade intensa para sempre. Momentos de atividade intensa são apenas momentos. Ninguém consegue sustentar isso. Você vai se esgotar. Somente se você puder atingir isso em inatividade, ele será sustentável. Se algo é possível somente em intensa atividade, isso nunca será sustentável. Em um momento muito intenso e extasiante de canto, alguém pode se tornar ou ter o gostinho de um momento de silêncio. Mas por quanto tempo você conseguirá mantê-lo? Sua garganta sofrerá lesões? E seus vizinhos talvez te matem? É possível? Portanto, essa possibilidade de chegar ao silêncio ou de se tornar silencioso também significa tornar-se quieto, tornar-se completamente quieto. A quietude pode ser alcançada de muitas maneiras. Se você observar uma serpente, ela está quieta. Se você observar um tigre que está em uma caçada, absolutamente quieto, eletrizado, mas quieto. Essas são todas as diferentes dimensões de quietude praticadas para a sobrevivência. Se uma serpente se mover com muita frequência, ela será morta. Se um tigre não souber como ficar parado, ele nunca vai conseguir a sua comida. Esses são todos atos de sobrevivência. Um ser humano, para sobreviver, tem de ser ativo. Somente quando sua visão recair sobre algo que esteja além da sobrevivência, então ele pensará em quietude. Então ele vai compreender, à medida em que se auto-observa, à medida em que ele notar a complexidade das compulsões, ele entenderá que a única maneira de resolver isso é se tornando quieto. Para treinar este corpo, para treinar esta mente a tornarem-se quietos, requer algum esforço. Se uma pessoa estiver simplesmente radiante, ela vai se tornar quieta. Caso contrário, será necessário trabalhar. Pouco a pouco será necessário trabalhar para trazer este corpo à quietude absoluta. A maioria das pessoas não consegue manter seu corpo em um único lugar, por seja qual for o período de tempo elas estão o tempo todo em movimento. Como dizem, um homem está adoentado somente porque ele não sabe como ficar quieto. Porque na quietude, você está em contato com uma dimensão muito além da criação. Uma vez que estiver em contato com isso, não existirá tal coisa como doença. Se eu me sentar aqui e o corpo apodrecer e cair, ainda assim não há nenhuma doença. Ele está apenas ali. Porque, na verdade, quando uma pessoa torna-se completamente quieta, ela poderá não ser capaz de manter-se presa no corpo, a menos que ela aprenda os truques, o mecanismo do corpo. Então, por que eu deveria me tornar quieto? Vou perder o meu corpo? De qualquer maneira, você perderá o seu corpo. Quando o tempo de perder o seu corpo chega, se você deseja perdê-lo graciosamente, então você deverá conhecer ao menos um pouquinho de quietude. Se você deseja largar seu corpo assim, como pode largar esse pedaço de pano, com a mesma tranquilidade, com a mesma graciosidade, então você precisa ter alguma quietude em você. Caso contrário, você e seu corpo terão de ser dilacerados, o que é uma coisa horrível de se fazer. Quando você está sendo arrancado de seu corpo, é uma coisa horrível e dolorosa de se fazer. A não ser que você consiga deixar ele de lado,
não haverá graciosidade na vida. Se tiver que alcançar essa graciosidade, pelo menos uma certa quantidade de quietude tem que entrar em sua vida. Para que isso aconteça, um certo nível de silêncio tem que entrar em sua vida. Se neste momento não estiver acontecendo, pelo menos pratique um pouco de Maun. Em uma hora, se você estiver falando 1573 palavras agora mesmo, quantas palavras você dispara em 1 minuto? 1573, você está realmente falando tanto assim? Pensei que isso fosse impossível. Está bem, eu acredito em você. Então, seja qual for o número que você esteja falando, veja se consegue articular as mesmas coisas que está dizendo com metade do número de palavras. De repente, você se tornará extremamente consciente de tudo. Neste momento, uma diarreia oral está acontecendo. Se você estiver falando 1573, é uma diarreia, ok? Agora, se você tiver que conter metade das palavras e ainda dizer as mesmas coisas, agora você terá que estar muito consciente, caso contrário você não poderá dizê-las. Apenas tente isso e observe. Amanhã, um dia. Em 1 hora, normalmente o número de palavras que você pronuncia, reduza para metade. Não reduza suas atividades, mas ainda assim diga as mesmas coisas, mas com a metade das palavras. Quão maravilhoso o mundo todo irá se sentir, sabe? O mundo será um lugar maravilhoso, eu estou lhe dizendo. Amanhã, se todo mundo fizer isso, muitos casamentos serão salvos. Acho que foi Hemingway quem disse isso. Ele visitou certas partes da Índia, ele visitou os lugares errados, e ele viu algumas pessoas e voltou e então disse: se você não come bem, se você não está bem vestido, se você não vive bem, você deve ser espiritual. Como é isso? Mas, na mesma época, outro americano muito proeminente, que ainda é visto como uma das mentes mais aguçadas que os Estados Unidos já produziram, Mark Twain. Vocês leram algum Mark Twain por aqui? Mark Twain veio visitar a Índia porque ele era tão fascinado com o misticismo indiano. Ele achou o tipo certo de guia que o levou por aí e ele encontrou muitas pessoas. E quando estava indo embora, ele disse: qualquer coisa que possa ter sido feita, seja pelo homem ou por Deus, foi feita nesta terra. Então os dois aconteceram, ápices aconteceram e as mais horríveis profundezas aconteceram. E a questão é apenas essa: você vai ser o ápice ou você vai ser o fundo do poço? Essa é uma escolha individual. Mas agora, fazer essa escolha, o que eu faço, para onde eu vou, estão tornando isso mais e mais complexo e mais decepcionante. Agora, se alguém lhe disser que seu falecido pai está no mais alto dos céus, isso é muito satisfatório, não é? E se alguém estiver disposto a lhe dizer que a sua sogra está no inferno, veja, se alguém vier e lhe dizer que você mesmo vai direto para o céu, é ainda mais reconfortante. Mas será que você está num estado de espírito tão infantil que isso é tudo que você está buscando? Algum idiota que não sabe para onde está indo vai lhe dizer para onde você está indo? Isso é tudo que você está procurando? Então, essa é uma decisão que você precisa tomar. Eu estou procurando consolo ou eu estou procurando uma solução? Se você está procurando uma solução, então a jogada é outra. Se você está procurando consolo, é uma outra jogada. Consolo é só
psiquiatria barata, sabe? Não se preocupe, tudo ficará bem. Não se preocupe, tudo ficará bem. Deus só está mantendo o colo dele acessível para você. Se você morrer, você vai aterrissar direto no colo dele. Veja, se você vai aterrissar no colo de Deus, eu acho que você não deveria adiar isso para amanhã. Não? Não é? Se você vai aterrissar num lugar tão abençoado, você não deveria adiar isso nem por um momento? Isso é bom para outra pessoa, não para você, não é? Tudo bem dizer isso para alguém, não para você mesmo, isso não funciona, não é? Sim, mas algo que não funciona temos promovido por muito tempo. Então, o que realmente funciona está perdido nessa confusão. A única coisa que você tem para trabalhar neste momento são seu corpo e sua mente. Estas são as duas únicas coisas que você tem. Não, minha alma... Você não pode trabalhar com ela. Ninguém jamais trabalhou com a alma. Você só pode usar seu corpo, você pode usar sua mente, não é? Estas duas coisas, se você as trouxer e fizer delas veículos condutivos, então algo além se torna uma possibilidade viva. Não porque você acredita nisso, não porque está escrito nas suas grandes escrituras, não porque alguém que você acha que é um grande guru disse isso, simplesmente porque você achou um jeito de ir além das limitações do seu corpo e da sua mente, apenas isso. Do contrário, não há como, de nenhuma outra maneira irá acontecer. Eu fiz tudo pelas razões erradas, mas eu fiz as coisas certas, então funcionou. Portanto, eu quero que você saiba que não é a intenção, é a natureza da ação que traz os resultados, não é? Sim ou não? Mesmo pelas razões erradas, se você fizer as coisas certas acontecerão para você. É assim que a bendita existência está estruturada. O que fazer? É por isso que as pessoas boas estão sempre sofrendo. Pessoas que acreditam ser boas, elas estão sempre sofrendo porque elas têm ótimas intenções, mas ações estúpidas, então elas sofrem. Portanto, essa ideia toda de certo e errado, bom e mal, é tudo insensatez humana. A existência não é centrada no ser humano. Eles sempre lhe disseram, muitas religiões do mundo têm dito às pessoas, você é feito à imagem do próprio Deus. E uma vez que você é a imagem do próprio Deus, naturalmente, o lugar que você vive, este planeta, é o próprio centro do universo. Eles acreditam nisso há muito tempo, não é? Até agora eles estão insistindo. Você já ouviu falar desse cara, o Copérnico? Copérnico foi um dos primeiros caras que chegou e disse, a Terra não é o centro do universo, não apenas não é o centro do universo, nem mesmo é o centro do sistema solar. E ele imediatamente morreu. Isso não é algo ruim, isso é algo bom. Porque o homem a seguir, depois dele, quando ele pronunciou a mesma coisa, eles quiseram arrancar a pele dele fora e a pele não cooperaria. Então eles decidiram queimá-lo vivo. O próximo homem importante que pronunciou a mesma coisa foi Galileu. Ele disse a mesma coisa. Então eles se prepararam com os descascadores de pele. Daí ele disse, não, 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 não. A Terra é o centro do universo e do cosmos. Qual é o meu problema? Como você diz, a Terra não é apenas o centro do sistema solar e não é apenas o centro do universo, é o próprio centro do cosmos. De qualquer maneira, eu não sei o que é o centro do cosmos. Você quer dizer... Eu quero salvar a minha pele, isso eu sei. Portanto, hoje a ciência provou a você que, definitivamente, a Terra não é o centro do sistema solar. No universo, você é apenas uma coisa minúscula. Amanhã de manhã, se você e seu planeta desaparecerem, se ele evaporar, ninguém vai sentir falta.
O sistema solar inteiro evapora amanhã de manhã. Será apenas um pequeno espaço vazio que ninguém vai sentir falta na existência? Nada vai acontecer? Sim? Deus não virá resgatar você. Vai ser apenas puf, pronto, acabou. Isso é uma coisa boa. Toda essa ideia de que eu sou feito à imagem de Deus deixou o homem tão bruto, e ele tem andado sobre este planeta tão desenfreadamente, sem nenhuma preocupação com qualquer outra vida neste planeta, apenas porque ele acredita ser a imagem de Deus. Se você soubesse que sua vida é tão significativa ou tão insignificante como a de uma formiga, ela é, na verdade. Todas essas ideias grandiosas que os seres humanos têm de si mesmo, que somos feitos à imagem de Deus e que Deus nos ama e... Essas são ideias perigosas, que tornaram o ser humano tão indiferente, insensível à vida ao seu redor. Ele pensa que este planeta e o universo foram todos criados para ele. Nenhuma outra vida tem qualquer direito de viver aqui, exceto ele. Ele simplesmente perdeu. Todo o juízo de sua cabeça sumiu. Simplesmente por causa deste tipo de ideia. Agora, a ciência moderna meio que tem sido muito ruim para o seu ego. Agora ela diz que você é apenas uma bolha de nada, pulsando assim neste momento e amanhã, de verdade. Veja, o que quer que você pense sobre si mesmo. Vocês estão todos respirando? Está todo mundo respirando? Nenhum yogi. Ninguém é capaz de parar de respirar e sentar. Inspiração, expiração. Inspiração, expiração. Inspiração, expiração. Se a próxima inspiração não acontecer, onde quer que o procuremos, você não existe. Sim ou não? Veja o quão frágil isso é. Apenas respire cuidadosamente, isso pode desaparecer. É como um balão, entra e sai, sai, não entrou de novo, puf, acabou. Assim tão frágil e ao mesmo tempo tão resistente, não é? Quantas coisas um homem pode fazer, mas ao mesmo tempo quão frágil. Não é preciso um elefante para matá-lo, um maldito vírus. Então, sem conhecer a natureza essencial da vida, nós estamos tentando de alguma forma seguir estupidamente, esse é todo o problema. Agora, como existir aqui? Hoje, como viver? Como fazer essa vida de tal maneira que ela seja propícia a conhecer, experienciar e manifestar dimensões mais profundas da vida como uma forma de viver? Se você quer receber as dimensões mais profundas da vida, se você tem que se tornar propício, se sua mente, seu corpo e suas energias têm que se tornar propícios para receber algo além do que você é neste momento, a primeira coisa é, eles devem te ouvir. Eles devem receber instruções suas. Se seu corpo, se sua mente, se suas energias recebessem ordens suas, você naturalmente manteria isto em máxima agradabilidade? Sim ou não? Você manteria? Então, se você mantiver este continuamente agradável, se você mantiver este constantemente agradável, então sua inteligência florescerá para uma dimensão completamente diferente de percepção. Quando você não é mais um problema,
Quando você não é mais um problema por si mesmo, existem milhões de problemas no exterior, mas você não é o problema. Você está simplesmente bem. Se você se tornar assim, você se torna receptivo. Então, sempre os sistemas iógicos têm falado de bem-aventurança, êxtase, ananda. Você sabe toda essa coisa? Não porque a bem-aventurança é um objetivo por si mesmo. É somente num estado de agradabilidade que este estará no mais alto nível de receptividade. Caso contrário, quando este está em turbulência, quando este é um problema por si mesmo, ele não pode receber. Ele não pode entender o mais profundo da vida da maneira que ela é. Ele pode apenas lutar pela sobrevivência. Continue sua busca por sabedoria e crescimento pessoal. Explore mais vídeos em nosso canal e compartilhe sua jornada conosco.